E tem os famosos Collected Papers, que são 4 volumes da obra do Schultz. O Goffman aproxima Schultz e William James, tecendo considerações sobre a dificuldade de fixar a noção de realidade, mesmo socialmente construída, problematizando a questão das fronteiras e as passagens entre os diferentes mundos sociais e socioculturais. Retoma a questão que James já apresentava em Principles of Reality: em que circunstâncias pensamos que algo é real? Under what circumstances do we think things are real? Praticamente, todo o desenvolvimento de frame analysis, em busca de instrumentos analíticos capazes de dar conta da percepção, construção e ação na realidade, Goffman parte de reflexões levantadas por James, Thomas e Schultz, uma interessante associação entre pragmatismo e fenomenologia. A própria noção frame, de difícil tradução, quadro, forma, etc., é consequência da leitura desses autores e, por outro lado, de Gregory Bateson, com quem ele tem uma relação importante. Quanto ao artigo de Schreiber, como disse, creio que teve importante revelação de Goffman desde o início de sua carreira. A ideia básica do artigo é que existe uma permanente possibilidade de desentendimento e desencontro nas interações entre atores sociais. Ou seja, os indivíduos desempenham papéis estão sempre procurando expressar, e que para isso tenha sucesso sócio-psicológico, é necessário que os atores com quem esteve interagindo se impressionem com o que está sendo transmitido, que era alguma coisa que já tinha sido registrada por cá. A intenção e seu desenvolvimento dependem, portanto, a interação e seu desenvolvimento dependem, portanto, de um compartilhamento e ou cumplicidade nos termos que William Thomas, lá atrás, chamava de definição de situação. A possibilidade permanente de conflito, conforme Ziegler, está sempre presente e poderá explicitar, promovendo não só antagonismos de interesses de qualquer nível, mas seguindo Schreiber, mal entendidos, que se caracteriza um desencontro afetivo e cognitivo entre os atores sociais. O sucesso do Goffman, a importância do Goffman, é tão grande, sobretudo porque ele apresenta as fronteiras de disciplinas. Então é claro que a área de si, não só as ciências sociais propriamente ditas, mas a área de si, acho que tem mais compra de do Goffman até hoje, é a área de si. Psicologia, psicanálise, psiquiatria, etc. Então a preocupação que ele tem com os indivíduos em situação, com a dimensão afetivo-cognitiva, isso em parte herança de Mises, releitura do Ziegler e de outros autores. Não? Assim, a expressão de algum sentimento, vontade ou transmissão de informação em geral está sujeita a uma possibilidade de risco de recepção e risco de uma percepção errada, do outro, inadequada do ponto de vista de tem limite. Né? Todas as interações, da díade meriana até as redes sociais mais complexas, dependem de compreensões understandings básicas que permitam, desde uma sociabilidade alimentar até o compartilhamento de projetos coletivos mais amplos. Aí a dimensão, digamos, mais sociológica do Goffman, não? Estes, por sua vez, são mais do que o somatório de condutas individuais organizadas para atingir finalidades específicas, pois dependem de acordos e ajustes entre indivíduos e grupos, conforme a classe de reflexão dos juntos. Nessa linha de reflexão, a vida social é um permanente processo de negociação da realidade. Por outro lado, para fenomenólogos Schultz, a realidade é um processo socialmente construído e só assim pode ser entendida e analisada. Isso foi mais divulgado na realidade, inclusive no Brasil, pelo livro do Peter Beckman e do Lucas. Né? Foi também publicado na Voz, nessa coleção de marca de Portanto,
pode-se dizer que a construção social da realidade se dá através de uma negociação mais ou menos explícita entre os atores envolvidos. Certamente as distâncias e diferenças entre o que está implícito e uma verbalização que expressa, de modo consciente, interesses, desejos e vontades. Para Schleicher, existe sempre a possibilidade de uma falsa percepção social do processo de interação. Essa é uma preocupação que atravessa de diferentes maneiras toda a aula de Goffman. Pelo depoimento pessoal, sem entrar em muitos detalhes, o Goffman, ao vivo, eles estão permanentemente tenso, preocupado em não cometer o que nós chamamos de gafe. E, quando esteve no Rio, ele me perguntava o tempo todo o que ele devia fazer no momento seguinte, como ele devia se comportar numa determinada festa. Não é preciso dizer que eu me aproveitei dessa situação e fiz algumas brincadeiras de mau gosto com o Goffman. Mas eu não vou contar isso aqui hoje. Bom, a apresentação do Celso é construída para enviar mensagens e informações que transmitam determinada imagem desejável sob o ponto de vista do ator. O famoso texto sobre Friedrich, turista inglês em praia espanhola, que Goffman utiliza no Rio de William Stanton, ilustra de modo inesquecível essa análise de que a informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que deles podem esperar. Assim informados, saberão qual a melhor maneira de agir para terem e obter uma resposta desejada. Mas o risco da falsa percepção e mal entendido é permanente e paira como um fantasma sobre toda e qualquer interação. E ele via isso de modo bastante difícil. Poderia dizer que trata-se de um risco inerente à vida social como um todo. A noção de performance é fundamental nessa reflexão, remetendo também às pautas stage e bastidores backstage. Creio que a possibilidade de mal-entendido, como formulado por Schleicher, estimula grande parte da reflexão cotidiana sobre performance. Sabemos também que da forte presença já mencionada pelo Carlos, de Sartre, na trajetória intelectual de Goffman, sublinhando a dimensão dramática e ameaçadora da presença do outro, como constitutiva das relações sociais. O outro não é aquele coleguinha simpático que está do seu lado, que vai fazer o trabalho junto com você, não. O outro é uma ameaça. É uma fonte de perigo que você tem que negociar permanentemente. Então, é uma sociologia da bondade, mas uma bondade muito tensa, e um tanto paranoica, talvez. Mas uma paranoia extremamente produtiva, estimulante. Nesse sentido, acredito que uma das marcas de Goffman que o distingue de outros autores da jornada histórica é essa visão como que trágica da interação, em que o risco de desencontro é mais enfatizado do que as possibilidades de sucesso da ação coletiva de dois inteiros together. Nesse sentido, é impressionante o contraste entre ele e o colega de turma dele, o Howard Becker, que sem ser um otimista indiano, nós estamos o tempo todo apostando no doing things together, na ação, na sociologia da arte como ação coletiva. E o Goffman está o tempo todo preocupado com a iminência do desastre, do colapso. E, de fato, com isso, inspiradíssimo, produzir coisas. Nem todos os autores são felizes, mas é bom ter essa taxa de felicidade para que alguns trabalhos sejam feitos. A vida social apresenta a dimensão de um jogo perigoso, em que máscaras e espelhos não se harmonizam ou complementam, como analisou de modo agudo, e talvez menos trágico, seu contemporâneo um pouco mais velho, onde seus traumas, cujas reflexões nada tem também de otimismo ingênuo. A questão condutora de Goffman em Frame Analysis é what is that going on here? O que está acontecendo? Trata-se da busca de frames que sustentem a definição de situação como proposta por William Thomas e elaborada por Schultz, por sua vez acompanhando William James. Para Goffman, era importante não só reconhecer a definição de situação como real,
mas verificar como se chegou a ela e, sobretudo, identificar os freios que possibilitam ou viabilizam diferentes definições. Eu acho que isso é muito importante, porque o Bloch, ao contrário de outros colegas dele, não se contentava em chegar e dizer essa situação está definida dessa maneira. Ele quer saber a gênese. Ele quer saber a gênese. Como ele chegou a isso? Em todo o processo de negociação, com as tensões e os conflitos que permitiram, de algum modo, com maiores ou menores custos, mas sempre com custos, se chegasse a uma definição da situação. Então não é aquela visão otimista, nós chegamos aqui, cidadãos americanos, os melhores motivos, democráticos, e chegamos a uma definição da situação. Não, ele é canadense, judeu-ucraniano. Antes disso, ele tem uma dimensão literária, cinematográfica, que não ajuda absolutamente aquele caminho nessa direção, mas, sabe, céu é azul, vamos comparar. Creio assim, se pode fazer uma aproximação com as devidas cautelas, mesmo, entre as noções de frame e de contexto, que permitiria uma compreensão mais completa do processo de construção social da realidade, introduzindo variáveis como o poder, no seu sentido mais amplo. A contribuição de Scheiner para as reflexões de Bloch é principalmente sublinhar e analisar situações de desencontro interacional, de falsa percepção social, acentuando as diferenças entre os atores envolvidos na negociação da realidade. A organização da experiência se dá através de processos de interação que dependem de frames e bases cognitivo-afetivas. Penso que se aproximam também, aliás, existem alguns autores referenciais em comum, da noção de Weber-Greenes, ressignificados por Clifford explicitamente expressados por Clifford. Portanto, esses diferentes pontos de vista e perspectivas dos atores interagindo em situações específicas, assim como suas possibilidades de negociação, remetem, no nível, a temática sociocultural mais ampla, em outro, a questão existencial básica da relação social, né, do eu com o outro. Penso que fica assim, mais do que claro, que essa visita e exploração que o Goffman faz às diferentes tradições intelectuais leva a que a sua obra seja bem mais complexa do que normalmente se pensa e, sobretudo, através das inúmeras dúvidas que levanta e impasses que aponta, muito menos do que possíveis soluções e caminhos. Muito obrigado. Gostaria então, enfim, o título que eu imaginei nessa exposição é Erving Goffman, sociólogo do espaço. Ou seja, o argumento aqui é de que existe uma faceta, até agora, a meu ver, pouco explorada na obra de Goffman, e eu gostaria um pouco de trazer essa visão, essa sociologia do espaço que ele desenvolve para vocês hoje. Tendo entrado em contato com a obra de Erving Goffman pela primeira vez na graduação, durante o curso de Sociologia da Vida Cotidiana, ministrado por José Souza Martins na USP, passei a trabalhar mais intensamente com Goffman a partir do doutorado. Em particular, as suas teorizações sobre as regras de conduta em lugares públicos têm me interessado, sendo meu objeto justamente as regras de civilidade e interação nas ruas centrais da cidade de São Paulo, do passado e mais recentemente também neste início do século XXI. Certamente essa faceta, das regras de conduta da sociologia goffmaniana, tem sido objeto de releituras diversas por parte de orientandos norte-americanos do autor, além de estudiosos que o conheceram por outras vias. Na França, por exemplo, através, como diz o próprio Carlos Benedito Martins, através da divulgação que da obra goffmaniana fizeram Pierre Bourdieu, nacionalista, os jornais, os actos de recherche, e o belga Yves Marquand, e também na Suécia, por exemplo, através da obra de Ulf Hannah, que é o antropólogo. Não apenas, isso eu gostaria de dizer,
vão ver que não apenas essa faceta da obra goffmaniana, referente justamente àquilo que ele chamou, como disse bem o Carlos Benedito Martins, de interaction order, ou seja, a ordem interacional, não apenas essa faceta tem sido desenvolvida por autores que trabalharam com o Goffman. Para permanecer apenas em algumas obras mais recentes, o orientando dele, Thomas Sheff, né, dos Estados Unidos, ele lançou no ano passado um livro em que ele desenvolve uma teoria dos afetos e das emoções fortemente ancorada nas considerações de Goffman sobre essa temática. Também em 2006 surgiu mais um guia, digamos assim, um manual sintético da biografia das principais orientações teórico-metodológicas do autor. A mim, pessoalmente, interessa aqui destacar, para os fins dessa minha exposição, que o contato com os escritos, à medida que eu fui lendo esses escritos dele sobre a ordem interacional, que ele, em textos anteriores a esse de 1983, enfim, esse discurso, né, que foi publicado depois, ele falava bastante de ordem pública, né, ou, quer dizer, essa noção de ordem internacional ele usa mais no final da vida dele, anos 70 e no início dos 80. O contato com esse tipo de obra, de faceta da obra do Goffman, me levou a perceber justamente uma outra faceta, que até agora que eu percebi que não tem sido muito trabalhada. E é uma faceta específica da sociologia dele, justamente uma abordagem muito singular que o Goffman faz do espaço social e físico. É justamente desse Goffman, sociólogo do espaço, que eu gostaria aqui de falar. Como que eu, de alguma forma, cheguei nele? Né? Em primeiro lugar, quer dizer, o meu interesse pelo espaço não é de agora. Né? Justamente porque esse meu interesse pelo espaço não é de agora, ele fez de mim uma leitora de Goffman, invariavelmente afeita, para que ele e os seus estudiosos de sua obra, falassem a respeito de espaço. Portanto, eu acabei me concentrando, além de livros e de artigos do próprio Goffman, artigos e livros nos quais o assunto é justamente a ordem internacional, mencionado pelo Carlos Benedito e agora retomado pelo Gilberto, eu também trabalhei, li livros de comentadores da obra do autor, né, e também fiz uma pesquisa no JSTOR sobre artigos sobre Goffman e também naquele outro banco de revistas, né, francês, terceiro. E pude então perceber justamente uma instigante desproporção entre a atenção sociológica que o Goffman devotou ao espaço e a atenção que os seus comentadores e estudiosos de sua obra dão a esse fato. E é justamente isso que me intrigou. Sobretudo se a gente considerar, por exemplo, que já muito cedo no seu mestrado, orientando por Lloyd Warner em Chicago, o Goffman se preocupou em coletar, enquanto ele ia entrevistando esposos de trabalhadores de classe média, para fim de uma análise da recepção de um seriado radialístico da época, no estado lá em Chicago, ele se preocupou em anotar, né, subrepticiamente, dados sobre o tipo que mobília havia nessas salas de estar dessas senhoras que ele entrevistava. Quando ele, já mais tarde, né, quer dizer, vai, já no âmbito do doutorado, começar a fazer trabalho de campo nas Ilhas Shetland, ele vai, se enfia numa cidade chamada, uma mini cidadezinha chamada Baltasar, e ele vai pesquisar o quê? Ele vai se concentrar no hotel da cidade onde ele morou, na sede distrital, nos jogos de bilhar que aconteciam no anexo a essa sede distrital, mas também no hotel em que ele morou. Referências ao espaço aparecem no seu primeiro artigo, o primeiro artigo acadêmico que ele publicou, que é Symbols of Status, né? Quer dizer, símbolos de status de classe. Também no primeiro livro, que estava saindo com base no doutorado, apresentação da vida cotidiana, e aí eu já vou mencionar um pouco para vocês, um pouco o meu corpus, né? Percebi afora, então, do eu, depois os artigos, os livros sobre as chamadas instituições totais, né? O asilo, o estigma, enfim. O que são as instituições totais, se não, no fundo, também, o que eles chamam de estabelecimentos sociais, fisicamente demarcados, e aí vão pensar o que tem de ordem internacional ali dentro, né?
Aí ele depois, de fato, acaba publicando livros, né, 2 especificamente sobre essa chamada ordem pública, e no caso, Behavior in Public Places, que infelizmente não está traduzido para o português, e Relations in Public, Relações em Público, em que também ele continua, ele vai investindo nessa ordem pública, mas eu percebo fortemente aí referências espaciais. Então, enfim, mais tarde, justamente depois de Frame Analysis e tal, ele vai percorrendo então uma outra direção, né? Trabalhando mais na questão de contexto, esquemas de significação e tal, e ele diálogo com a sociolinguística e com os registros de comunicação. Só que o que me importa nesse primeiro momento de destacar para vocês é que nós temos um autor, um estudioso da obra dele, né, o Javier Trevino, chama de as obras de Goffman em que a metáfora dramatúrgica e as obras em que a metáfora ritual prevalece, é ali que ele trabalha bastante, o espaço vem fortemente à tona. Então, justamente o que eu gostaria de mostrar para vocês é que existe, quer dizer, eu queria um pouco dissecar, na medida do possível, aqui no limite dessa exposição, essa faceta, quer dizer, que acepções de espaço a gente percebe presentes aí e que possibilidades teóricas para a sociologia, para uma sociologia do espaço, essas referências contêm, tá? Justamente porque essa faceta eu não percebi sendo trabalhada. Mesmo que autores, como por exemplo Ulf Hannah, como por exemplo a própria Lynn Loughnan, que nos Estados Unidos se especializou em trabalhar sobre as interações dos chamados lugares públicos, bem no rastro goffmaniano, todo mundo chama atenção para o fato de que é fundamental entender as interações sociais no mundo urbano e tal. Só que ninguém, né, pelo menos assim, eu não consegui achar suficientes referências ou ênfases a essa questão de uma sociologia do espaço em Goffman. Enfim, existe um desenvolvimento aí de uma teorização sociológica do espaço, e é disso que eu gostaria de falar. Justamente para fazer isso, eu vou mostrar para vocês, nos limites dessa fala, que vai haver em The Goffman 6 acepções diferentes do espaço, nessas obras que eu mencionei, né, que começam por Symbols of Class Status e depois até relações em público. Mas para isso eu gostaria, antes, né, brevemente, de dizer o que eu estou chamando de sociologia do espaço. E eu gostaria, o que eu estou chamando de sociologia do espaço, eu chamo de sociologia do espaço pensando em 2 referências pioneiras, que não são gratuitas aqui, que são justamente referências a uma sociologia do espaço em Zimmer, tá? O Zimmer tem um texto dele chamado Espaço, as Ordenações Espaciais da Sociedade, né? de 1903, justamente nesse contexto que descreve a metrópole, enfim, as grandes cidades da vida do espírito, e por outro lado, Durkheim, das formas elementares da vida religiosa, em que ele desenvolve uma consideração muito própria a respeito sociológica a respeito do espaço, né? Ambos inspirados em Kant. Agora eu só menciono brevemente o caso do Zimmer, uma citação desse texto sobre o espaço, que ele diz assim: Kant certa vez definiu o espaço como a possibilidade de convivência. Só que isso, o espaço também é sociologicamente. A interação transforma o antes vazio e fútil espaço em algo para nós. Ela o preenche ao possibilitar. Tá? Então, enfim, existe aqui espaço para uma referência, né? O espaço ele é produto de relações e interações sociais que, por sua vez, interferem nessas relações. Por outro lado, se a gente pensar no Durkheim, aparece fortemente essa relação, essa referência às noções, às representações coletivas, quer dizer, no fundo, a noção de espaço é sempre de origem social, isso aparece em formas elementares, né? Estou chamando a atenção para isso, porque existe, então, nos primórdios da sociologia, uma certa atenção a justamente o papel mediador do espaço nas relações sociais. E aí, no fundo, que o espaço mediador, por quê? Porque no fundo ele vai sendo criado pela sociedade, à medida que as interações existem, no caso do Zimmer, ou à medida que a sociedade, essa entidade, o cria, e por outro lado, é através do espaço que essas relações são possíveis, né? Essa referência ao Zimmer e ao Durkheim não é gratuita, porque ela é a referência do próprio Goffman na maneira como ele trabalha o espaço,
né, na sua obra, nesses trabalhos que eu mencionei aqui. Por exemplo, no primeiro artigo dele, justamente o Systems of Class Status, ele fala, né, ele menciona o Zimmer, claro que é uma tradução do Zimmer para o inglês, mas enfim, ele menciona que, na verdade, as categorias sociais, elas estabeleceriam entre si uma distância social maior ou menor, e ao mesmo tempo, dentro de cada categoria social, a distância seria menor. Por outro lado, se a gente pensa no artigo dele, a natureza da deferência e daquilo que eu estou chamando de exibição, the nature of deference and demeanor, que é um texto de 56, o Goffman desenvolve toda uma reflexão sobre a deferência, né, como justamente um desses rituais de interação, né? E aí a ênfase, então, o que é a deferência se não uma reverência baseada que está na base de uma relação assimétrica entre indivíduos, que acaba por estabelecer uma distância maior ou menor, dependendo do tipo de ritual, se é de evitação mesmo dele, ou de representação em relação ao receptor, né? E a base de tudo isso é a teoria durkheimiana, que está em formas elementares, de que o indivíduo em nossa sociedade estaria dotado de uma sacralidade que justamente implicaria que os outros tivessem de lidar com ele, estabelecendo maiores ou menores distâncias sociais, justamente. Então, enfim, a gente percebe aqui, né, que então isso está presente em Goffman, e o que eu gostaria de destacar agora, nesse digamos assim, parte final da minha fala, são justamente essas 6 acepções que eu percebo e que, ao meu ver, elas ajudam a gente a pensar uma teoria, que é um pouco que eu gostaria de expor no final, uma teoria goffmaniana sobre o papel do espaço nas interações, que é muito mais amplo do que apenas, digamos, ela tem um papel sociológico importante, mas permite pensar não apenas a chamada sociedade moderna, como ele diz, ou sociedade anglo-americana, né, mas permite pensar a humanidade, ou seja, é nessa hora que a sociologia de Goffman encontra a sua antropologia, ou seja, o sociólogo dele encontra o antropólogo do Durkheim de formas elementares. Então, brevemente, né, eu percebo na obra goffmaniana 2 grandes, digamos assim, acepções, 2 grandes conjuntos, digamos, de referências ao espaço. Um que eu estou chamando do espaço como metáfora, né, metáfora de relações sociais, e no segundo caso, o espaço como o espaço físico, né, ou seja, o espaço como uma materialidade física a ser problematizada nas relações e interações sociais. Quando o assunto é justamente esse primeiro bloco que eu estou chamando de espaço como metáfora, né, eu percebo na obra goffmaniana, nesses textos variados, uma primeira secção, que de alguma forma eu já anunciei aqui indiretamente, essa noção de espaço social que ele trabalha. Quer dizer, ele tem, e aí Zimmer é uma referência importantíssima para ele, justamente quando ele vai mostrando ao longo de vários textos que, na verdade, enfim, a gente sempre tem aí uma delimitação de distâncias de cunho sociológico entre os grupos. É assim que começa nos símbolos de class status, né? Só que, à medida que ele vai avançando, já em Nature of Deference, a demeanor, ele vai, de maneira, a meu ver, muito interessante, à medida que ele vai trazendo o Durkheim para a reflexão, vai ficando claro que esse espaço social, ele se faz social e de importância sociológica, porque ele também acaba por ser, porque ele é um espaço cerimonial. Vai sendo criado, aquele que ele chama de distâncias, vão sendo criadas aquilo que ele chama de distâncias cerimoniais entre os indivíduos nas interações. Maior ou menor aproximação, com maior ou menor deferência, com maior ou menor... E tudo isso vai, através desses rituais, como ele diz, de interação, vão se delimitando distâncias cerimoniais que, por sua vez, localizam o indivíduo socialmente, localizam o indivíduo na estrutura social, ou seja, vão se estabelecendo distâncias sociais, né? Enfim, eu poderia aqui destacar como isso vai aparecendo e vai sendo trabalhado, por exemplo, na representação do eu na vida cotidiana, em que ele mostra que, no fundo, ele parte dessa ideia, ele retoma a citação do Durkheim e do Zimmer em torno da sacralidade do indivíduo, por um lado, e do estabelecimento dessas distâncias
sociais, e aí a importância justamente, no caso, não mais da metáfora visual, mas sim da metáfora dramatúrgica. Ator e plateia cooperam entre si, em relação, dando por referência o palco, nesse estabelecimento de distâncias de cunho social. Né? Enfim, essa vertente vai reaparecendo, vai sendo trabalhada a partir de outras metáforas. Então, o que eu percebo na obra goffmaniana sobre a interação, a ordem da interação, é como ele vai tentando se aproximar à luz de metáforas variadas, mas também de chaves, de conceituais diferentes. Por exemplo, a metáfora do drama desaparece depois em Behavior and Topic Play, certo? E no caso de Relations and Fabric, o que aparece com muita força é todo um diálogo. Reaparece em Durkheim e Zimmer, mas aparece também a etologia, né? Que é um debate importantíssimo do Goffman, já no final, digamos assim, da sua reflexão sobre a interaction order, antes dele passar os frames, né? E aí, nesse caso, a importância também da ideia de territórios do céu que vão se delimitando. Mas, enfim, gostaria, então, essa primeira noção de espaço. A segunda, né, isso que eu chamo, né, quer dizer, consegui reconhecer, de certa forma, como esse espaço interacional, quer dizer, um certo espaço que vai se estabelecendo nas interações, justamente em meio a essa cerimônia toda, enfim, ele vai conseguindo discernir um certo espaço que vai se fazendo presente aí. E aí, assim, eu poderia também seguir, isso se permite rastrear ao longo das várias obras, e aí, a partir de chaves interpretativas diferentes e tal. Agora, gostaria de enfatizar aqui nesse final, justamente, essa segunda dimensão, digamos assim, de espaço, que é esse espaço como uma materialidade física, porque, em princípio, por tudo que eu disse até agora, os sociólogos do espaço poderiam dizer, bom, mas isso aí é simplesmente espaço, uma metáfora, como aliás é empregado bastante na sociologia, para pensar, na verdade, as relações sociais. Mas cadê o espaço? Cadê uma problematização sociológica do espaço em sua materialidade física? Pois é, Goffman também tem algo a dizer sobre isso.